Amilcar Ramos Ribeiro, né? Nasci em Torixoréu, Mato Grosso, na beira do Vale do Araguaia. E qual é a sua data de nascimento? 18 de abril de 43. 43, está com que idade agora, professor? 82 anos. 82 anos. E vivendo no Mato Grosso, voltou às origens? Voltei à minha cidade natal, né? Porque eu fiquei viúvo, mas eu sempre ia na minha cidade. Meus avós foram os pioneiros lá, os fundadores da cidade. E eu sempre ia, né? Em Torixoréu. Eu nunca deixei de ir à minha cidade natal, que a minha família, o grosso da minha família, do meu pai e da minha mãe, continuaram lá, né? E eu viúvo, aí encontro com uma vizinha, uma amiguinha de infância, 5 anos mais nova do que eu. Como é que é o nome dela? Maria das Graças de Sá, né? E a gente se entendeu. Ela já estava viúva há 5 anos, ela é 5 anos mais nova do que eu. Então eu me preocupava quando minha esposa estava mal e sabia que aquilo ali era irreversível. Eu já me preocupava, porque eu fui muito família. E quando eu escrevi o livro, que foi em 2008, o livro sobre fragmentos de memória, eu relatei e montei 40 árvores genealógicas dos pioneiros, né? Da cidade. Da cidade, que fundou a cidade de Torixoréu. Torixoréu nasceu em função de uma outra cidade, que é do lado de Goiás, chamada Baliza. Na década de 20, no início de 1920, eles começaram a descobrir diamantes. Mas meu pai já estava lá há 20 anos, ele chegou com 8 anos de idade, meu avô paterno, né? E eles eram fazendeiros, estritamente fazendeiros, agricultores, né? E exportavam e vendiam o gado deles para Barreto, Araraquara, né? E quando eu saí de Torixoréu, eu estava com 12 anos. Mas meu pai já tinha decidido a ir também a atividade garimpeira. Então, eu sempre estava indo nas férias, eu ficava com ele no Rio, né? Depois disso, a gente, para poder evoluir, a gente veio para Jataí. Que idade o senhor tinha quando vocês foram para Jataí? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Lá eu fui engraxado por 5 anos, engraxado de rua. A sua família poderia ser considerada de classe média baixa? E se o senhor puder falar dos seus pais, o nome deles e o que faziam? E meu pai, o nome dele ele é mais conhecido como João Vitor. Vitor. Naquele tempo se pronunciava Vitor. Hoje ficou mais chique, né? Vitor, né? Mas o pai dele era irmão da minha avó materna. Meu pai e minha mãe eram primo primeiro. E como João, José, quase todos tem que ser de alguém. E meu pai recebeu o apelido de João do Vitor, que o pai dele chamava Vitor, ou Vitor, né? E pegou esse nome, pouca gente conhecia ele por nome próprio, mas João Vitor. Minha mãe é Maria, tinha apelido de Marica, né? E eles eram primo primeiro. E meu pai com 20 anos, minha mãe com 16, se casaram. Porque era muito comum, no passado, a tendência dos pais é que comandavam os casamentos. Por interesses materiais,
por interesses afetivos, familiares. Aquela expressão, olha, não, você casa com fulano porque é melhor a gente conhecer a família. E o lado de ambição e de crescimento patrimonial, sempre eles lembravam, não, você vai casar com fulano porque aí você vai aumentar o patrimônio seu. Você pega aquele pedaço da fazenda fulano e eu te dou um pedaço da fazenda de cá, aí você forma a sua. Então, aquela ambição da raça humana que vem muito antes ainda de Moisés, o homem foi sempre ambicioso, né? Então, meu pai depois deixou a atividade de fazenda e foi bicho com garimpo. Aonde? Lá em Torixoréu. Então, Porque o garimpo surgiu em Baliza. E em decorrência da necessidade, porque a cidade de Baliza nasceu de acampamento de garimpeiro. E na própria cidade, nas próprias escombros que tinha entre as casas, que eles garimpavam, que era o garimpo de Monchão, eles acabaram descendo o barranco do rio e foi explorar o fundo do rio, o leito do rio, Araguaia. E como eles não tinham locais para construir as suas casinhas, passava para o lado de Mato Grosso, que era mata virgem, só tinha fazendeiros um pouco mais distante, muita água, e se criou uma vila que durante 25 anos era conhecida como Balizinha. Era como se fosse era como se fosse um bairro de Baliza. E não era verdade, que era dividido pelo rio Araguaia, de um lado Balizinha, do outro lado Baliza. E depois de uns tempos trocaram o nome de Baliza, de Balizinha por Torixoréu. Quando vocês foram para Jataí, o seu pai ainda mexia com garimpo? Ele continuou lá e deixou a gente em Jataí. Em Jataí. É. O senhor teve irmãos? Tive. Puder falar o nome deles e o que faziam? O Clarindo é o meu irmão mais velho, 14 anos mais velho do que eu. E ele trabalhava como dentista prático. E dentista ambulante. Colocava o assim chamado gabinete dentário num lombo de burro e ia para as fazendas lá, instalava os seus apetrechos e atendia lá 10, 15 dias, arrancava dente à vontade, porque não se fazia recuperação, né? E depois ele foi de lá ele voltou, aí ele voltou para Jataí, ficou uns tempos em Jataí, já casado, né? E posteriormente ele foi para Barra do Garça. Barra do Garça fica a 30 a 50 quilômetros de Torixoréu, pertinho. Torixoréu era distrito, juntamente com a Barra do Garça, era distrito de Araguaiana. E em 53, Torixoréu foi emancipado e tinha uma pedra no meio do rio, uns 5 quilômetros acima, uma pedra gigante e uma pedra pequena em cima. Não se sabe como é que essa pedra foi lá, ficar lá em cima. E todo marco, você sabe, todo marco que serve como direcionamento, tem nome de baliza, né? Até no trânsito tem o nome de baliza. E essa pedra era negra, preta, grande. Os bororos, a etnia bororos, residiam ao lado, pertinho de Torixoréu, e chamavam aquela pedra de baliza como Torixoréu, na linguagem deles. E como aquela pedra funcionava como uma baliza, que era uma orientação aos
aos que navegavam de barco. Hoje já não se faz mais, porque o rio está com a metade só de água daquela época. Foi o que deu o nome à cidadezinha garimpeira de Goiás, Baliza. Baliza. E Pedra Preta, que é o nome da cidade, tem a ver com essa? Pois é. Pedra Preta era o nome que os índios chamavam, essa baliza, essa pedra, que eram 6 quilômetros de rio acima. Aí tiveram a ideia de dar o nome à cidadezinha, Balizinha, de Torixoréu. Resistiram muito tempo para poder aceitar o nome Torixoréu, mas e nessa época, Torixoréu era distrito de Guiratinga. E Pedra Preta, que é no Mato Grosso, tem a ver com essa? Não deve ter a ver com essa. A cidade de Pedra Preta? Não. É porque a pedra era preta. Era preta. E os índios chamavam essa pedra, que estava no meio do rio, de Torixoréu. Tori quer dizer pedra. Não, é que eu digo que tem uma cidade chamada Pedra Preta, indo para Rondonópolis. Não, eu não sei. É uma cidade, tem essa cidade Pedra Preta, passei por lá, por isso que eu pensei que tinha uma referência. Não tem não. Não tem tá. não. Deve ter sido de outra pedra, de outra baliza. Então, aí meus pais se estabeleceram lá, né? Em 1908 foram para lá, né? E em 1920 casaram os 2 primos, meu pai com a minha mãe, que era um primo primeiro. A mãe da minha mãe era irmã do pai do meu pai. A família sempre casou com família. Aqueles arranjos. Lamentavelmente, como eu sou autor de um livro de genealogia, né? É um livro que trata da genealogia de uma família, né? Era possível você montar uma árvore. Hoje, lamentavelmente, a família fragilizou. Você não tem mais família sólida como antigamente. Hoje é praticamente impossível você montar uma árvore genealógica de uma família. O jovem casa ou tem um relacionamento aqui, nasce o filho, abandona o filho com os avós ou com um companheiro, com uma companheira, faz outro filho em outro lugar, com outro relacionamento. E hoje se vive, poucos casais vivem juntos durante muito tempo. O senhor estava falando do seu irmão? O Clarindo. Clarindo. E aí depois, o senhor teve mais irmãos para relacionar com essa questão da família, inclusive? Depois desse irmão, eu tive uma irmã, que é 2 anos mais nova do que eu. Está viva ainda, até hoje. O Clarindo já partiu. Vocês são 3, então? Somos 3. 3 irmãos. E o que ela fazia? Qual era a atividade? Ela era fazendeira aqui em Jataí. Casou com um fazendeiro aqui em Jataí, né? Ele tem pouco tempo que faleceu. Mas era um casal muito bom. A gente brinca, o Murilo, que trabalha comigo na edição dessa série, ele tem família em Jataí também, e seguido nas entrevistas aparece a referência a Jataí. Aí a gente brinca, esse é de Jataí também. Professor, a respeito da sua infância, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu faço em todas as entrevistas. É uma pergunta de efeito, e é surpresa. Qual a imagem mais remota que o senhor tem de si próprio? Às vezes as pessoas lembram de 2, 3 anos, algum fato, às vezes por conta de uma foto de família, às vezes lembra um pouquinho depois, 13 anos. A professora Milka lembrou quando ela tinha uns 5 anos de idade, na entrevista dela, que a gente comentou aqui em off sobre ela, né? Então, quando eu faço essa pergunta para o senhor, o que lhe vem à mente? Não precisa ser uma imagem única, mas... Eu tenho uma história que eu me orgulho muito. Eu não me recordo exatamente como eu fiquei
mas eu sei, mas eu me lembro das consequências que ficaram. Com 3 anos de idade, eu peguei difteria, que o povo chamava de croup. O croup fecha as amígdalas e na minha recuperação, eu fiquei com dificuldade em falar, com medo de doer. Com 5 anos, já 5 anos por aí, falando em 5, com aquela dificuldade de falar, foram incutindo no meu subconsciente que eu era gago. Eu era tartamudez. E desenvolveu na minha pessoa uma tartamudez. Eu era extremamente gago. Extremamente gago. E eu sofri muito. Hoje se chama bullying. Mas naquele tempo era gozação mesmo. E aqueles assim chamados, entre aspas, fonoaudiólogos, já imediatamente já faziam o diagnóstico. Esse menino é gago. E eu vou ensinar para vocês fazer como é que eu digo o número? É uma categoria de frases? Não, é um exercício. Exercícios. E também fazia eu me esqueci. Tem um nome técnico para isso? Técnico popular, né? E simpatia. Tinha uma tarde de simpatia. Mas eu sofria muito. A gozação era muito em cima. E desenvolveu na minha pessoa um complexo muito grande. Isso lhe acompanhou dos 5 anos em diante ali? Dos 3 anos que eu estava começando a falar, né? E com 5 anos eu já conhecia isso. Então esse foi o grande drama que eu tive na minha vida. Muito grande. Aliás, até hoje eu gaguejo. Eu até hoje ainda tenho um bloqueio. Mas eu me orgulho muito porque eu fui desenvolvendo, foi me ensinando aos poucos. E aos pontos de eu ter coragem, depois que eu voltei de São Paulo, que eu tinha ido fazer especialização em 1968, eu sou hematologista, né? A minha disciplina foi hematologia. Eu fui tornando-se mais desenvolvido. A psicóloga foi me ensinando alguns truques para poder falar. E eu fui me desenvolvendo. Agora você imagina, no ginásio, naquele tempo, o secundário, não, o primário, oitavo, do 4º à 8ª série, era chamado de ginásio, né? Eu sofria muito, porque a professora de português nos encarregava de fazer a história de composição. Você faria um pequeno artigo e ler na classe. E para mim era um suplício ler aquilo em voz alta para os colegas. As risadas vinham na hora, me humilhava. Eu fui muito humilhado, muito. Eu fui em Graxate durante 5 anos aí, em Jataí. E nas horas vagas, nos domingos, eu vendia pipoca. E meu apelido era Gaguinho. Humilhante. Essa aí hoje é uma história, isso marcou minha vida. Deixa eu concluir aqui. Então,
Mas aos poucos eu fui tornando-se mais assim, confiante. Inclusive a psicóloga aqui em Goiânia, em São Paulo, que eu tratei com fonoaudióloga também, né? Aos poucos eu fui desenvolvendo e fui me libertando daquilo. A psicóloga fazia o contrário para falar comigo. Você tem que se impor para você. Quando você for falar, você fala assim, eu sou o melhor, eu sei isso, eu vou falar. Eu usava muito isso. Eu fui conferencista no Brasil inteiro, em congressos, e enfrentava auditório de 1000 pessoas. E eu ainda era gago. Mas eu criei comigo umas estratégias que eu ia, antes de ir ao público, eu ia ao banheiro, segredo, ninguém sabia, e fazia exercícios de relaxamento muscular. Mais ou menos assim. E eu, quando eu sentava e a plateia todinha, eu punha na minha cabeça que todos não sabiam nada, eu é que sabia tudo. Isso na intimidade. Então eu desenvolvi muito. O Sebastião Nunes lembra muito bem quando eu fui aluno dele. Eu era muito gago, extremamente gago, mas eu era um cara estudioso. Eu fui tão esforçado na época, humilde, mas esforçado. Eu fui o primeiro classificado do vestibular de 1964. Aqui, farmácia e odontologia fazia. Eu fui o primeiro lugar. Mas parabéns. Então aquilo me encheu de orgulho. Depois eu fui para São Paulo, comecei a me relacionar com a classe médica lá, e às vezes eu ia apresentar algum caso clínico, e fui me libertando. Então, a minha resposta à sua pergunta é essa, a minha tartamudez e como eu me libertei dela. Quando eu voltei de São Paulo, eu tive a audácia de me apresentar aqui como candidato a professor. Quando eu ia em Jataí, encontrava o ensino antigo, uau, você sumiu, onde é que você anda? Ah, estou em Goiânia, o que você está fazendo? Você está trabalhando em farmácia? Né? Porque eu trabalhei na farmácia há 5 anos. Eu engraxava lá na farmácia. Aí o proprietário da farmácia precisava de um office boy e me convidou para mim trabalhar na farmácia. O maior pavor meu era ter que atender telefone. Eu era apavorado. Eu brinco muito até. Eu brinquei com a minha situação. Esse foi o meu grande trunfo. Eu brinco sempre, né? Até hoje, que eu sofria igual cachorrinho fazendo, igual cachorro fazendo cachorrinho na rua e menino jogando pedra. Entendeu? Então foi assim. Aí eu voltei para cá, me candidatei a professor substituto, professor auxiliar. Que ano foi isso? Hã? Que ano foi que o senhor ingressou aqui como professor? 68. 68. 1968. Pois é, eu voltava às vezes em Jataí para passear, encontrava aqueles velhos conhecidos. E você está sumido, né? Estou lá em Goiânia, está falando. Não, eu sou professor lá na faculdade de farmácia. Você via o susto. Você, professor, olhar para um, olhar para o outro. Você dá aula, quer dizer, o gago dando aula, eu não acredito. A gente sentia aquilo. Eu me enchi de orgulho, né? Então essa é uma coisa que marcou minha vida. É uma história de superação.
Exatamente, superação. Porque se o senhor me permite fazer um comentário pessoal, eu acho muito charmoso o que eu não considero que o senhor é gago. Alguns intervalinhos, eu acho que faz parte do seu charme. Chama bloqueio. E teve, estamos falando da sua trajetória que orgulha muito a UFG, orgulha muito a Faculdade de Farmácia, e alguns professores que eu entrevistei aqui comentavam a seu respeito como o primeiro professor a trazer o título de doutorado. Foi o primeiro doutor da farmácia. Conta essa história, que ano foi, como é que foi esse processo? Então, depois de 3 anos que eu estava aqui como professor auxiliar, eu decidi fazer mestrado. Mas antes disso, eu já tinha um livro publicado, um livro prático de hematologia, e eu frequentava muito congressos e dava aula em congressos. Aula, curso, né? Conferências, né? E aí decidi ir para Ribeirão Preto, para a USP, a Faculdade de Medicina da USP. Me inscrevi lá como candidata ao mestrado e, dado o meu currículo já, da minha experiência de ensino, eles me aceitaram com bom grado. Aí eu fiz mestrado, fui para lá em 1973. Em 1975 eu apresentei minha tese de mestrado e solicitei o prolongamento da minha licença para continuar para me fazer o doutorado. Em que instituição foi? Faculdade de Medicina da USP. Da USP. Ribeirão Preto. Em Ribeirão. Ribeirão. Ribeirão fiquei 5 anos. Minha filha mais nova, que é biomédica, fez a pós-graduação, nasceu lá e estagiou uns tempos depois, mas nasceu lá, né? E assim fui. E qual foi o seu tema específico do doutorado? Hematologia de peixe. De peixe. Eu trabalhei com hematologia comparada, porque em laboratórios nós temos que ter os animais para fazer experimentos. Usa cães, gatos, aves, né? Ratos, camundongo, coelho. E a hematologia de peixe estava em desenvolvimento no mundo todo. E eu decidi escolher para estudar um peixe aqui no Brasil, que é o mandi, bagre. E eu capturava, porque quem faz isso por esporte, pescava. E eu não admitia falar que eu estava pescando, eu estava capturando peixe para minha especialidade. Agora fiquei curioso em saber como é que era esse processo. E aí eu estudei a formação sanguínea do peixe, mandi. Porque o mandi é um peixe de couro, é um peixe intermediário entre o peixe de couro e o peixe de escama. O peixe de escama ele é mais desenvolvido e o peixe de couro ele pertence mais às profundezas das águas, né? E o mandi aproximava-se mais do peixe de escama, que era mais da superfície. Você já deve ter comido muito mandi frito. Sim. Né? E eu pegava esses peixes lá em Pirassununga, eu ia com uma caminhonete da faculdade, um tanque, né? E esses peixes eram capturados lá, e fui autorizado a pegar os peixes com tarrafa e retirava, como ele não tinha osso, tem só pequenas escamas, né? Escama não,
pequenos fragmentos de ossos, ele não tinha medula óssea, não tem medula óssea, porque o nosso sangue, as nossas células sanguíneas são produzidas dentro da medula óssea, que nós chamamos de miolo aqui do osso, né? Então, a formação sanguínea desses peixes era no rim e no baço. Né? E para mim recolher sangue, porque eu tinha que fazer experimentos injetando alguma coisa no peixe para ver como é que funcionava, se comportava as células do sangue, né? Que as células tem a hemácia e tem os leucócitos e as plaquetas. Os leucócitos são os glóbulos brancos da defesa do nosso organismo, as hemácias que transportam oxigênio através da hemoglobina e as plaquetas que coagulam o sangue, né? E o peixe, o mandite, tinha todas essas células, mas se formava no baço e no rim. Mas eu tinha que colher o sangue do peixe para fazer experimentos com o peixe vivo, porque às vezes eu inoculava alguma substância, alguma droga no peixe e tinha que recolher o sangue sem ter morrido. Então eu fazia punção cardíaca. O coraçãozinho dele é bem pequenininho, mas eu desenvolvi de tal forma que eu puncionava o coração do peixe sem matá-lo. Então eu colhia para fazer contagem, para fazer o chamado assim, o hemograma, né, do peixe, eu tinha que colher, como eu não tinha veia grande, eu tinha que colher no coração. No coração. É. Que quantidade de animais o senhor capturou para fazer a tese? Mais de 100, né? É. Quantas vezes foi até Pirassununga? O tempo de duração? O senhor foi quantas vezes capturar os peixes? Muitas vezes, né? N vezes, porque eu ia... Morria um, tinha que capturar mais. Eu tinha um tanque lá na faculdade, foi construído os tanques, eu mantinha os peixes lá, né? E ia lá em Pirassununga. Pirassununga é onde tinha uma base aérea, né, da aeronáutica, e tinha uma estação de piscicultura. E aí a faculdade de medicina fez um intercâmbio com a estação, me autorizaram a capturar, pegar os peixes. Os próprios funcionários pegavam os peixes comigo, no Rio Iguaçu. Né? E como é que foi a tabulação dos dados? Estamos falando da década de 70, né? Foi. Que talvez seja um pouquinho diferente do que é hoje, talvez mais computadorizado. Como é que foi os dados e os resultados? Como é que o senhor apresentou? Sim, naquela época nós ainda não lidávamos com a automação na hematologia. Hoje nós temos máquinas que contam automaticamente o número de leucócitos, o número de hemácias, o número de plaquetas, automaticamente. Faz tudo automático. E dosagem de hemoglobina, tudo automático. Naquele tempo não, tudo era manual. Você fazia as contagens de leucócitos e hemácias numas plaquinhas reticuladas, fazia tudo de cálculo. Era terrível. E anotava? Sim, fazia tabela, né? E o doutorado consistiu nisso? Foi. Em apontar esses dados? O que foi na prática? Eu ofereci à comunidade científica que trabalha com hematologia mais uma opção de animal de laboratório para pesquisa. Essa era a ideia mundial. E eu
eu comparava muito os dados obtidos com os dados obtidos na Rússia, na Alemanha, nos Estados Unidos, né? E no contexto aqui da faculdade, o senhor foi o primeiro a ter o título de doutor. Foi. Como é que foi esse processo de justificativa? Quem eram os seus pares nessa época? E se puder lembrar de algum professor também? Porque o senhor disse que pediu a prorrogação porque estava fazendo o mestrado e quis fazer o doutorado. Mas isso era inédito, né? De onde que o senhor tirou essa ideia? Teve algum estímulo? Foi uma prerrogativa do senhor? Porque a gente sabia que eu tinha, como eu já estava afastado de ver minha família, eu achei que era muito, muito melhor para mim, para a própria universidade, aproveitar o embalo, né? Que eu já tinha alguns acúmulos de créditos. Tanto é que eu fiz meu doutorado em 3 anos, 2 anos e pouquinho. Se eu voltasse, ficasse aqui uns tempos, para depois sair para fazer doutorado, eu ficaria mais ausente da universidade. Eu gostava muito da minha faculdade. Eu era um apaixonado pela minha escola. Primeiro eu entrei na faculdade com muito entusiasmo. Quando eu passei em primeiro lugar no vestibular, eu era um cara chato, estudioso, aquele estudioso, né? E, coincidentemente, em 64, logo depois, uns 3, 4 meses depois, o Exército assumiu as rédeas do país. Os mais liberais falam que começou a ditadura militar. Eu não chamo de ditadura, eu chamo de um regime forte, militar. Nós estávamos numa situação muito bagunçada. Era comum eles queimarem bandeira dos Estados Unidos. Cinema, ia lá, punha fogo em cinema, ônibus. Sai todo mundo, tocava fogo no ônibus. Isso não é nada bom para um país. E foi quando, então, o governo, o militar resolveu assumir. E tinha muita coisa revoltante mesmo no país. Um regime bagunçado tem que ter certo punho forte, senão não domina. E, de fato, houve exageros. Ainda na época eu estava entrando na faculdade. Foi 68, né, que o senhor entrou? 64. 64. A Revolução de 64. Aí foi quando o senhor entrou aqui na universidade? Foi, como aluno. Como aluno. Aí depois como professor em 68? Foi, em 68. E aí eu era uma pessoa mais centrada, não gostava de muita confusão. Nós tivemos colegas aqui que simplesmente sumiram. Sumiu. Prenderam e nunca mais viu. Seus colegas de aula? Um, 2 colegas. Sumiram. Simplesmente sumiram. Não vou falar se quer acontecer isso ou aquilo, mas simplesmente não voltaram mais. E em 64, no início de 65, o militar assumiu as rédeas do país, mandaram interventores militares, né? Nessa época, João Goulart foi retirado do poder, entrou Costa e Silva naquela época, depois veio o Castelo Branco, punho forte, né? E ainda estava tendo eleição direta
E houve eleição direta para a diretoria do centro acadêmico. E eu falei, eu vou me candidatar numa dessas chapas. E me candidatei para ser tesoureiro do centro acadêmico. Pedi por 2 votos. Uns 3, 4 meses depois, tinha um aluno da odontologia que era tenente do Exército, e ele foi incumbido de intervir no centro acadêmico, 12 de outubro, e toda a diretoria do centro acadêmico tinha que prestar depoimento lá na 7ª CR. Ficava 2, 3, 4 horas lá, sendo subjugado, perguntas. E eu me livrei dessa por 2 votos. E na época, eu era muito amigo, eu tinha amizade com o reitor, Jerônimo Geraldo de Queiroz. Eu tinha amizade. E eu morava na casa estudante, ali. O senhor morou na casa estudante? 5 anos. Tanto é que eu estava parado, quando eu te liguei, estava aí em frente. Aqui me deu uma taquicardia agradável. Né? E o reitor gostava de mim, porque eu entrei como um bom aluno, entendeu? Às vezes eu passava, a casa estudante era no fundo da reitoria, quando coincidia que ele estava chegando, e eu indo para a faculdade, que era do outro lado aqui, jovem, vem cá, vem tomar um café comigo, e gostava muito de mim. E eu fui acusado na época que eu pertencia ao SNI, Serviço Nacional de Informação. Eu custei dobrar os outros dizendo que não era, na época. Eu era mais dedicado. E o professor Jerônimo, qual era a orientação política dele? Era rígido, né? Ele era bastante rígido, mas não militarizado, porque nessa época ele não tinha sido atingido ainda. E nessa época que o senhor era aluno, de 64 a 68, quando o senhor ingressa aqui, o senhor lembra de algum professor seu, seus professores, daquela época? Bom, o pai da Silvia, da professora Silvia, eu fui aluno dele. Ele era da odontologia, mas ficava no ICB. Meu professor, eu já posso até virar aqui. Aqui a gente tem os quadros, então, dos ex-diretores. Olha, eu fui aluno, depois, ali o professor... Radif Domingos? Não. Em cima? Em cima. Alfeu da Veiga Jardim, de 64 a 67, ele foi diretor. Odontologia. Aquele de óculos. Percival Xavier Rabelo. Foi meu professor de botânica. E foi diretor aqui de 87 a 68. O professor Jamil. Jamil Izzi foi diretor aqui de 70 a 74. O professor Jamil, o professor Eli Ferreira Coelho, de 74 a 78. Já o professor Wilton Paronhos. Aí eu já estava como professor aqui, fui vice-diretor dele. Vice-diretor. E o professor Sebastião Unge, eu fui aluno dele. De 88 de bioquímica. a 85, Foi. Né? Então, porque a ditadura é de 64 a 85, né? Foi. Mas nessa época, antes de 85, já tinha amenizado. Quantos anos antes de 85? Uns 10 anos. Uns 10 anos, de 75, mais ou menos? Foi. E nos anos de chumbo, que é categorizado assim, que são os anos mais duros, assim, se o senhor puder fazer um relato aqui de como que era. O senhor já era professor? Não, eu era aluno ainda. Era aluno, né? Eu era aluno. Isso, os primeiros 10 anos, foi puxado. De 64 a 74, mais ou menos. Foi puxado. A gente tinha que ter muito cuidado no que falava e tal.
Mas como eu era, só pensava em estudar, eu era monitor no IPT, Instituto de Patrulha Tropical, já estava dirigido para a parte de hematologia, e de todas as oportunidades que eu tinha, eu ia fazer algum estágio fora, chegava um professor de fora, convite, eu sempre me unia, chegava perto. Então eu não participava de atividade nenhuma. Foi essa a razão que achavam que eu era do SNI. Não sabia nem. Sabia que era Serviço Nacional de Informação. O Geisel era o chefão do SNI, né? Foi pesado, sim, mas eu não participava. Eu queria só estudar e desenvolver. E foi o que eu fiz, foi o que eu consegui. Depois foi mudando, foi acalmando. O que determinou o senhor fazer farmácia? Antes de começar a estudar, como é que foi essa história? Como eu disse, eu era engraxate lá na faculdade, em Jataí. E trabalhava, eu tinha uma caixinha, eu trabalhava como engraxate em frente a uma farmácia, que é onde o pessoal juntava mais. Depois que eu fui para uma barbearia com uma caixa maior. Quando eu fui convidado para trabalhar na farmácia, como office boy, e buscar remédio, entregar remédio, medicamento, eu achei que aquilo ali não ia dar desenvolvimento para mim. Só andar de bicicleta, entregando medicamento. Aí eu falei com um colega que aplicava injeção, você podia me ensinar a dar injeção. E aí ele pediu, tem que falar com o chefe. Conversou com o proprietário, que é o farmacêutico, não, ensina para ele aí. Aí eu aprendi a fazer injeção intramuscular, mas venosa não. Aí eu fui direto falar com o proprietário se eu podia aprender a aplicar injeção na veia. Não, vamos, vem aqui que eu vou te ensinar. E tinha uma biblioteca lá na farmácia. Eu folheava muito, aí eu lia muita bula de medicamento. E aqui foi me conquistando o interesse de efeito biológico e médico. Como eu era bastante modesto financeiramente, meu pai já tinha deixado garimpo, já tinha ido para Jataí também, estava mexendo com um botequinho, vendia pinga, cachaça e pão, não tinha dinheiro. E para fazer o curso médico, que eu me interessei na medicina, eu não tinha condições financeiras. Eu falei, acho que eu vou fazer farmácia e vou me especializar em análises clínicas. Todo viajante, todo representante de medicamento que ia lá, alguns eram farmacêuticos, eu gravava eles perguntas e informações. Então, quando eu saí de Jataí para vir para Goiânia, eu já vim determinado para concluir o segundo grau e fazer o cursinho para farmácia. Só que eu não fiz o chamado científico. Eu fiz o curso de contabilidade, que não dava base para esses vestibulares. Por que eu fiz contabilidade? Porque eu não tinha esperança de poder sair de Jataí e estudar fora. E eu falei, então, eu fazendo um curso de contabilidade, terminar aqui eu vou trabalhar como contador.
preocupado com meu pai, que não tinha nada. Daí veio o impulso para ir para a farmácia. Aí foi quando eu decidi vir fazer o curso de farmácia, mas não interessei mais por farmácia em si, dispensação de medicamento. Eu queria as análises clínicas. Por quê? As análises clínicas eram próximas ao próprio médico, à própria medicina. Como é, né? É onde você faz o diagnóstico das doenças. Professor, a respeito das suas aulas, vamos falar um pouquinho do professor Wilker. Como é que era a sua filosofia de trabalho? Era um professor que poderia ser considerado que puxava mais, que era mais que fazia uma contemporização da situação do aluno? Como é que o senhor se enxerga assim, enquanto professor, se puder fazer esse relato para nós? Eu fui um professor bastante, como se dizia na época, carrasco. Por quê? Porque eu escolhi a hematologia como carreira e como professor. Então eu me sentia na responsabilidade de fazer um bom exame, mais correto possível, para dar para o médico substâncias no diagnóstico. E a hematologia é uma peça-chave numa investigação clínica. Se você vai no médico, dificilmente ele não te pede um hemograma. Não é isso? É o hemograma. O hemograma você sabe o que é, né? Pois é. Então eu me achava o responsável de contribuir com liberação de profissionais sem competência. E como a hematologia não é uma disciplina fácil, difícil, eu exigia muito. E os alunos que às vezes vinham mais folgados do primeiro, segundo, terceiro ano, sofriam muito nas minhas mãos. O Luiz Carlos foi meu aluno. A Joana Luiz Carlos, atual diretor. A professora Joana, atual coordenadora de curso de graduação. Foram meus alunos. E sabe como que eu era, né? Então eu tinha o Radif, foi meu aluno. Professor Radif Domingos, que foi diretor de 98 a 2010. Eu era tido como durão. Durão. O senhor aplicava a prova? Como é que era a avaliação? As minhas provas eram o seguinte. Sempre. O que é isso? Justifique a sua resposta. Por que você está respondendo isso? Dissertativa. É dissertativa, mas você justifica por que você respondeu isso. Então, isso inibia muito o quê? A cola. Uma resposta você cola do colega, mas a justificativa é pessoal. A justificativa é pessoal. Se você responde certo, mas não sabe justificar, eu anulava 80%. Rodou muita gente, professor? Foi. Até hoje tem gente que lembra das repetências. Lembra. Você pode só informar com quem foi meus alunos. E olhando de hoje, o que o senhor acha dessa tática? Era a tática da época e era importante? Hoje mudou muito, né? Porque, para começar, automatizou muita coisa. E o distanciamento do livro está muito grande. Eu não concordo muito com o aluno estudar no computador. Porque no computador o artigo não passa pelo
o crivo editorial, porque um livro, para ser editado, ele passa pelo crivo da correção e tudo. E no computador, não. Outra coisa, o livro, você pode, qualquer lugar que você estiver andando, você pode estar consultando o livro. Como eu costumo dizer com brincadeira, até sentado no trono você está olhando o livro. E no computador não tem sequência. Aí você está num texto, clica aqui. Você clica e vai para o outro lugar. Clica ali. No livro não, você tem o autor do livro, lá no final, que está relatando algum caso, conforme foi discutido no capítulo tal. E ele, com 2 segundos, ele, segurando a página da frente, ele acha a outra anterior. O computador, não, você tem que procurar onde é que está isso. E isso mudou muito. Outra coisa que diminuiu muito a qualidade do ensino é a quantidade de faculdades que são liberadas pelo Ministério para funcionar. Até curso de medicina. Tem locais aí com curso de faculdade de medicina sem até estrutura para o aluno trabalhar. Então, eu digo que muitos desses cursos são puxados a rodo, sem qualificação. Mudou muito. Mudou muito. Professor, que ano que o senhor se aposentou? Eu me aposentei na Federal em 1998. 98. Mas eu fiquei mais 6 anos em escolas particulares, por exemplo, na Faculdade Objetivo. Não sei se você viu a professora Silvia. Não, Keila. Ela foi minha aluna lá. E a Silvia disse que eu aqui iniciei na hematologia, né? Fui professor da escola de enfermagem em Anápolis, enfermagem e educação física, na parte de histologia, porque o meu mestrado foi em histologia. E como a hematologia está inserida dentro da própria histologia, então durante 5 anos eu fiquei em Anápolis. Precisa se preparar para aposentar? E como que foi esse processo de enxergar o prazo de aposentadoria, se preparar? O senhor falou que era muito família. Tem um combinado familiar em relação a isso? O senhor ficou mais 6 anos, né? 5, 6 anos após se aposentar aqui. E como que foi a sua agenda? Um pouco antes de se aposentar, durante o processo e depois? Quando eu me aposentei, eu não ia me aposentar a pedido da professora Milka. Professora Milka, que foi a nossa reitora aqui no Isso, UFG. ela me pediu que eu permanecesse e me candidatasse a diretor, porque ela precisava de mim como diretor aqui e companheiro dela na administração da UFG. E o processo meu já tinha iniciado, por causa do tempo, com 30 anos já de carreira. Hoje tem que ter mais hoje, né? Com 30 anos. E aí eu não fui eleito. Aí eu fiquei meio chateado com aquilo, quer saber, eu dediquei essa escola tanto tempo e não fui reconhecido. Porque naquele tempo já tinha uma certa liberdade social, liberdade política. E esses durões, como eu continuei sendo,
não agradava ninguém. O senhor ficou um pouco identificado, então? Identificado. O professor Hilton mesmo falou, avisou para mim, ó, professor Hilton Paranhos? Paranhos. Falou, ó, você não vai ganhar, não. Sabe o que eles falam aí? Eles falam que se você ganhar, você vai voltar ao tempo do relógio de ponto e pôr um funcionário só por conta de ficar com o cartão. Porque era comum o professor que não tinha muita categoria para fazer suas aulas, ele vinha, dava aquela aulinha rápida e ia embora. Ficava aqui não. E aí o professor Hilton falou isso para mim. Eu falei, não, professor, eu vou fazer pior. Vou fazer pior. E vem quem quiser. Não vou mexer com isso não. Mas eu vou encher os laboratórios de equipamentos científicos atuais. E vou pôr os alunos em cima deles. Os alunos é que vão cobrar dele. E ele não vai aguentar a pressão. Vai ter que sair para estudar alguma coisa lá fora para poder saber mexer com o equipamento. Então é isso que eu vou fazer. Como é que foi a eleição? Quem é que disputava com o senhor? O Radif. O Radif. É. Ah, então foi em 98, foi um pouquinho antes do senhor se aposentar. Foi, exatamente. Aí, como eu não fui eleito, aí eu cheguei lá na professora Milka e falei, professor, não vou ficar não. Não, eu fui lá no departamento de humana, prossiga meu processo. 2 meses depois estava aposentado. E aí foi cumprir outro expediente fora. Pois é, aí a professora Milka indicou a minha pessoa para ir para a Anápolis, porque estavam recriando o curso de enfermagem na Universidade de Anápolis. E como eu era portador de doutor, eu ajudaria muito quando eles fossem apresentar o corpo docente, com tantos doutores, né, na equipe. E aí a diretora da faculdade, a professora Milka foi diretora da faculdade de enfermagem, que me conhecia depois muito, e me indicou. Então, eu fiquei 6 meses deitado numa rede em casa para saber qual que era o gosto de um aposentado. E elas vieram em cima. Ah, você vai nos ajudar? É só esse ano. Fiquei 5. Foi. O que era temporário por um ano se multiplicou. Depois eu tive que deixar, porque minha esposa foi acometida de um câncer de ovário, né? E eu era muito família. Aí eu deixei tudo e fui cuidar dela, né? E então, de 98, o senhor trabalhou até 2004? Foi. Mais ou menos? Foi, exatamente. Agora fazem 21 anos 21 já anos dessa história que o senhor está contando. De aposentado. Simplesmente aposentado. Nunca fui convidado várias vezes, em Barra do Garça, por exemplo, né? Às vezes eu ia fazer alguma consulta. Né? E aí eu levava de presente um livro meu, que eu escrevi, aquele livro de hematologia. Isso, né? Para o médico. A gente está se encaminhando agora mais para o final da nossa entrevista. Até as perguntas mais finais, e eu gostaria que o senhor ficasse à vontade também para, se quiser falar alguma coisa que eu não perguntei sobre a sua trajetória, sobre aqui a farmácia. Mas, especialmente dos 80 anos, né? Esta faculdade que nasceu juntamente com a odontologia, ainda em 45, depois incorporada ao UFG, quando é criada em 60. Qual é o sentimento que o senhor tem da contribuição? Tantos alunos passaram pelas suas mãos, né?
outros se formaram professores dessa casa, né? Fazendo uma análise assim dessa história de 80 anos e da sua contribuição, o que o senhor poderia nos dizer assim desse sentimento? Olha, o meu sentimento é só satisfação e orgulho. Eu me sinto um dos responsáveis para a sustentação e evolução da Faculdade de Farmácia. Na época, as análises clínicas pertenciam mais aos médicos. Naquele tempo, para ter um laboratório, tinha que ser médico. O professor Sebastião Unes mesmo é um deles, que tinha um laboratório, que se não fosse os cunhados dele, que era irmão da professora Zuleika, esposa, que era um neurologista, dono do Hospital Neurológico de Goiânia, ele sofreu muito pressão de médico. E as análises clínicas tinham sido criadas há poucos anos, introduzidas na farmácia. Naquele tempo era só medicamento e tudo. E como eu já vim fazer faculdade de farmácia pensando em análise clínica, então tem que desenvolver essa área. Então eu me dediquei a isso, né? E puxei muito para o setor de análise clínica. Isso tão verdade que tinha muitos professores apaixonados pela farmácia em si, não me olhavam com muita simpatia. Achavam que eu tinha complexo de médico. Mas não era. Eu tinha complexo de desenvolvimento. E eu achava que a faculdade de farmácia tinha que evoluir. Tinha que evoluir. E fui fazer a hematologia, me dediquei, tanto é que durante muito tempo eu era poucos professores, pouquíssimos, acho que para dizer o único, que era convidado para dar curso em congressos nacionais. Saía muito. Então eu me sinto orgulhoso de ter contribuído para levar o nome da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás para todos esses cantos do país. Esse aí foi o meu orgulho. O senhor frequentava muito, né, os congressos? Muito. Se você olhar meu currículo... Podia destacar um desses, assim, algum que lhe marcou mais, que pode lhe vir à lembrança agora? Saiu do país? Algum congresso que o senhor tenha feito palestra, que lhe marcou? Não, internacional eu não saí. Na época era mais aqui, né? Era só no país mesmo. Mas tinha muita participação de congressistas de fora. Porque eu tinha um problema, meus pais eram velhinhos e doentes, e eu não podia sair muito tempo de fora daqui. Mas então eu fiquei mais envolvido nacionalmente, né? Professor, tem agora que estamos mais no final mesmo, tem uma proposta que eu sempre faço, que é de um diálogo. Por isso aquela pergunta do início da lembrança mais remota, né, de si próprio, para a gente fazer um diálogo, né? Porque todas as pessoas que eu entrevisto já estão numa longa trajetória, tem muita contribuição. E se tivesse um diálogo possível, do senhor se transportar lá para Jataí e poder lhe enxergar criança, tem alguma mensagem que o senhor enviaria para si próprio? E vice-versa, aquela criança, se pudesse estar aqui conosco agora, o que ele falaria? Olha, falaria e falo até hoje. Eu sempre fui otimista, dado assim, a necessidade que eu tive de atrair esse otimismo para me libertar da tartamudez. Então, sempre que eu tinha oportunidade, eu me dirigia ao jovem,
a criança, o jovem, a necessidade dele se preparar para o amanhã. Você fala, eu não posso, eu não vou ter condições de fazer isso. Tem, basta querer. Então, eu incentivei muito o jovem, como até hoje, sempre que eu tenho oportunidade de relatar para alguém alguma experiência pessoal, quem fui e quem sou, eu faço. Para poder incentivar o jovem a se preparar para o futuro. E foi dessa forma que eu vivi. Então, eu acho o diálogo meu era nesse sentido, de otimismo. Otimismo. Professor, a última pergunta. O que é a UFG para o senhor? Com todo o meu respeito à minha mãe, a Universidade Federal de Goiás é minha mãe. Foi que me deu base, me deu respaldo, me deu nome, me elevou na vida. A Universidade Federal de Goiás. E eu me lembro com muito orgulho do Juscelino Kubitschek, que criou a UFG. E uma coisa que me perguntou, eu era engraxate, em 59, 58. 1958, 59. Eu era engraxate. Antes de ir para a farmácia trabalhar. Eu sempre gostei de ouvir as pessoas mais evoluídas. Gostava. Hoje eu chamo isso de um hábito. Quem escuta e quem pergunta aprende mais. Escuta. Pergunta, que você aprende mais. E eu tive o prazer no dia que o Juscelino Kubitschek foi fazer o primeiro pré-anúncio dele para presidente da República, foi lá em Jataí. Não sei se você sabe disso. Sei dessa história. E eu estava lá, perto do palanque, olhando aquele homem bonito, simpático, elegante, que o Juscelino. E ele estava na discussão quando o chefe de polícia falou assim, meu filho, esse chefe político era cliente meu de engraxate. Eu engraxava sapato na casa dele. Meu filho, vai em casa, vai buscar para o doutor. Eu fui um dos caras que pegou água para o Juscelino beber no primeiro comício dele. E conheci pessoalmente o Toniquim, Antônio Soares Neto, que fez a pergunta para o Juscelino ainda descendo do avião. O Juscelino se transportava no avião de asa por baixo. Ele chegou, pessoa muito grande para recebê-lo, e ele cumprimentava a população, assim. E esse Tuniquim era um cara estudioso, lia muito. Doutor Juscelino, o senhor está com suas metas? Que as metas do Juscelino eram hidrelétrica e estrada. O senhor, se o senhor for eleito a presidente da República, o senhor vai trazer a capital do Brasil para o Planalto Central, aqui para Goiás? Você não deu muita bola, não, olhou para ele. Doutor? Lá à noite, quando foi o comício, e esse Tuniquim chato, enjoado. Mas, doutor, a capital já se fala desde José Bonifácio,
para trazer a capital do Brasil para o Brasil Central? Vai ou não vai? Aí ele que prestou atenção no tal do Tuniquinho. Vou mudar a capital do Brasil. Quando ele chegou em Fortaleza, Juscelino, para fazer o segundo comício, a imprensa já caiu em cima, né? Mas é verdade que o senhor vai mudar a capital do país? Aí que ele sentiu o peso da fala dele. E deu o que deu. Então eu tenho muito orgulho. E foi o que criou a nossa universidade. E me criou.